O relógio do mundo está correndo e as profecias bíblicas nos alertam que o arrebatamento pode ocorrer a qualquer momento. Imagine a cena. Em um piscar de olhos, milhões de pessoas serão transformadas, seguindo a promessa encontrada em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. A trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. Você já parou para pensar no que isso realmente significa para a sua vida? O tempo está se esgotando e, como cristãos, precisamos estar prontos para esse evento crucial. Enquanto isso, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, nos surpreende com a revelação de que nem todos morreremos, mas seremos todos transformados. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, a última trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Essa transformação é um mistério que deve nos inspirar a viver com expectativa e fé. O que você faria se, de repente, tudo o que conhece mudasse? A expectativa do retorno de Cristo, como descrito em João, capítulo 14, versículos 2 e 3, nos oferece consolo e esperança. Há um lugar preparado para aqueles que creem. A promessa de Jesus é clara. Ele voltará para nos buscar e nos levar para estar com Ele. E não se esqueça da poderosa mensagem de Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21, que nos lembra que nossa cidadania está nos céus e que esperamos ansiosamente a transformação de nosso corpo humilhado para ser conforme o corpo da sua glória. Essa realidade deve nos mover e nos encorajar a viver de acordo com os princípios do reino dos céus. Em Lucas, capítulo 17, versículos 34 a 36, Jesus nos dá alertas finais, fazendo-nos refletir sobre onde estaremos nesse momento crucial. Eu digo-vos que naquela noite estarão dois em uma cama. Um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo. Um será tomado e o outro será deixado. Prepare-se, porque a qualquer instante tudo pode mudar. A pergunta que resta é: você está pronto para esse chamado? A decisão que tomarmos agora pode determinar onde estaremos quando a trombeta soar. Mantenha-se vigilante e preparado, porque o retorno de Cristo pode ser mais próximo do que imaginamos. A promessa do arrebatamento. O arrebatamento da igreja é um tema central e fascinante dentro das Escrituras e da teologia cristã. Ele é abordado principalmente no Novo Testamento, oferecendo uma visão detalhada do que acontecerá antes da volta de Cristo para estabelecer seu reino. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, Paulo descreve o arrebatamento com grande clareza. Porquanto o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. Esse evento marca a transição para uma nova fase na história da salvação, e é uma promessa de esperança para todos os cristãos. É importante destacar que o arrebatamento é uma separação entre os justos e os injustos, um momento de transformação para os fiéis. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, Paulo também descreve este evento com detalhes. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis,
e nós seremos transformados. Essa transformação é um aspecto crucial do arrebatamento. Os crentes vivos serão transformados e receberão corpos glorificados, assim como os mortos em Cristo. Isso é enfatizado em Filipenses capítulo 3, versículo 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o corpo da sua glória, segundo a operação que ele é capaz de até subordinar a si todas as coisas. Esse versículo nos lembra que o arrebatamento não é apenas uma reunião com Cristo, mas também uma transformação física e espiritual que nos prepara para a eternidade. O arrebatamento é também uma expressão da graça e da misericórdia de Deus. Em João capítulo 14, versículo 2, Jesus prometeu: "Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar." Esse preparo é a garantia de que há um lugar especial reservado para cada um de nós, e o arrebatamento é o meio pelo qual seremos levados a esse lugar prometido. Além disso, o arrebatamento é um evento que deve nos motivar a viver de maneira justa e fiel. Em Mateus capítulo 24, versículo 44, Jesus nos instrui: "Por isso estai vós também apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem há de vir." Essa vigilância e preparação são essenciais para estarmos prontos para o momento glorioso do arrebatamento. O arrebatamento é um sinal de esperança e uma promessa que devemos esperar com ansiosamente. Ele nos lembra da certeza de que Cristo retornará e nos levará para estar com Ele para sempre. Como cristãos, viver em expectativa desse evento deve nos encorajar a manter nossa fé firme e a viver de acordo com os princípios divinos. O significado profundo do arrebatamento para a Igreja de Cristo. O arrebatamento é um evento de grande importância na expectativa cristã, e a Bíblia fornece um vislumbre poderoso sobre como isso ocorrerá. Em 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17, somos apresentados a um cenário impressionante. A descida do Senhor do céu, acompanhada pela voz de um arcanjo e pelo som de uma trombeta, cria uma imagem vívida e emocionante. Imagine por um momento o que seria ouvir essa trombeta ressoando, um sinal claro de que algo extraordinário está prestes a acontecer. A promessa de que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro traz um consolo imenso para aqueles que perderam entes queridos na fé. Este sinal não é apenas um evento isolado, é parte de um plano divino muito maior. A expectativa de que os vivos sejam arrebatados junto com os ressuscitados cria um sentido de unidade e esperança. É um momento em que todos os crentes, de todas as épocas, se reunirão com o Senhor nos ares. Essa reunião, descrita como um encontro glorioso, nos lembra da natureza relacional do cristianismo. Não estamos sozinhos em nossa jornada, seremos parte de uma família eterna. A ênfase na voz do arcanjo sugere que há um aspecto sobrenatural nesse evento. Não se trata apenas de um chamado humano, mas de uma convocação celestial. Isso nos ensina sobre a importância de estarmos atentos às direções que vêm de Deus, pois Ele tem um plano soberano que se desdobra diante de nossos olhos. O arrebatamento é um sinal de que Deus está no controle, mesmo em meio a um mundo caótico. Além disso, o fato de que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro sublinha a vitória sobre a morte. A ressurreição é um tema fundamental na fé cristã, e essa promessa nos encoraja a viver com a esperança de que a morte não é o fim, mas apenas uma transição para algo maior. Todos os que creram em Cristo estão assegurados de que, um dia, se reunirão com Ele, e isso deve nos motivar a viver de forma a honrar essa esperança. Por fim, o arrebatamento é um convite à vigilância. A promessa deste evento nos chama a estarmos preparados e a vivermos em expectativa.
Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que, quando o sinal soar, será um momento de grande transformação. Portanto, é fundamental que, enquanto aguardamos, vivamos com propósito, buscando a santidade e a comunhão com Deus. Os sinais do arrebatamento. À medida que exploramos os sinais que precedem o arrebatamento, é fundamental reconhecer que a Bíblia fornece vários indicadores para nos ajudar a entender o tempo e a natureza deste evento grandioso. Jesus falou sobre sinais que sinalizam sua vinda e o fim dos tempos em Mateus, capítulo 24, versículos 6 a 8. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Esses sinais são frequentemente interpretados como prenúncios do arrebatamento e do período da grande tribulação. As guerras e conflitos mundiais, as crises alimentares, as epidemias e desastres naturais, são todos eventos que apontam para a proximidade do retorno de Cristo. É importante, no entanto, distinguir entre os sinais que indicam a proximidade do arrebatamento e aqueles que marcam o início da tribulação. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, descreve um período de crescente perversão e corrupção moral como um sinal dos últimos tempos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Esse período de corrupção moral é um indicativo da deterioração espiritual da humanidade e é um prenúncio do fim. A deterioração dos valores e o aumento da iniquidade são sinais visíveis de que o arrebatamento e o retorno de Cristo estão próximos. Além disso, o surgimento de falsos profetas e líderes espirituais também é um sinal importante. Em Mateus capítulo 24, versículo 24, Jesus alertou: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de maneira que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Esses falsos profetas têm a capacidade de enganar até mesmo os mais fiéis, por isso é essencial que os cristãos estejam vigilantes e conheçam bem as Escrituras para não serem enganados. Outra evidência significativa é o crescente interesse e cumprimento das profecias bíblicas relacionadas a Israel. A restauração de Israel como nação, eventos no Oriente Médio e o papel de Jerusalém são frequentemente vistos como sinais que indicam a proximidade do arrebatamento. Em Lucas capítulo 21, versículo 29 a 31, Jesus disse: e propôs-lhes uma parábola: vede a figueira e todas as árvores. Quando já brotam, vendo-os, sabeis por vós mesmos que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Os sinais ao redor de nós são como relógios que marcam a aproximação do arrebatamento. À medida que esses sinais se intensificam e se tornam mais evidentes, devemos manter uma atitude de vigilância e preparação constante. O apóstolo Paulo nos exorta em Romanos capítulo 13, versículo 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, que já é hora de despertarmos do sono,
porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Esses sinais servem não apenas para nos alertar sobre a proximidade do arrebatamento, mas também para nos incentivar a viver de maneira digna e preparada. O retorno de Cristo é iminente e é nossa responsabilidade estar prontos para encontrá-lo. A transformação dos vivos. A transformação dos vivos é um dos aspectos mais intrigantes do arrebatamento. Em 1 Coríntios 15, versículos 51 a 52, encontramos a revelação de que nem todos morrerão antes do retorno de Cristo, mas todos serão transformados. Essa transformação acontecerá num momento, num abrir e fechar de olhos, o que enfatiza a rapidez e a surpresa desse evento. É uma mudança instantânea que nos prepara para a eternidade. A ideia de se tornar incorruptível é profundamente significativa. O corpo humano, que é sujeito à decadência e à morte, será trocado por um corpo glorioso. Isso nos dá esperança em meio às limitações e fragilidades da vida. Muitas vezes, enfrentamos doenças, dores e envelhecimento, mas a promessa de uma transformação total nos encoraja a permanecer firmes na fé. A transformação é uma nova criação, uma restauração de tudo o que foi perdido pelo pecado. Além disso, essa mudança nos convida a refletir sobre a nossa identidade em Cristo. Ao sermos transformados, estamos sendo moldados para refletir a imagem do Filho de Deus. Isso nos lembra que, mesmo enquanto vivemos neste mundo, já estamos sendo preparados para a vida celestial. Essa perspectiva deve influenciar a maneira como vivemos diariamente, pois somos chamados a viver de acordo com a nova natureza que temos em Cristo. A transformação também sugere uma nova forma de existência, onde não haverá mais dor, tristeza ou morte. É um convite a olhar para além das circunstâncias atuais e a crer em um futuro glorioso. Essa esperança deve nos motivar a compartilhar a mensagem do Evangelho, para que outros também possam experimentar essa transformação e a alegria de estar com o Senhor. Por último, a transformação dos vivos nos desafia a manter uma expectativa ativa. Não se trata de esperar passivamente, mas de viver com a certeza de que Cristo voltará. Essa expectativa deve nos inspirar a crescer em fé, a nos preparar espiritualmente e a viver em comunhão com nossos irmãos e irmãs na fé. Afinal, cada dia que passa é um dia mais próximo desse glorioso encontro. A promessa do retorno de Cristo. A promessa do retorno de Cristo é uma das mensagens mais encorajadoras do Novo Testamento. Em João 14, versos 2 e 3, Jesus nos assegura que, em sua casa, há muitas moradas e que Ele irá preparar um lugar para nós. Essa promessa não é apenas sobre um lar celestial, mas sobre a relação íntima que teremos com Ele. A ideia de que Jesus está preparando um lugar para nós revela seu amor e cuidado. Ele não nos abandonou, pelo contrário, está ativamente trabalhando em nosso favor. Quando Jesus diz, "Voltarei e vos levarei para mim mesmo", Ele nos dá uma certeza inabalável. Essa afirmação nos lembra que a nossa esperança não está fundamentada em promessas vazias, mas na fidelidade de Cristo. A expectativa de sua volta deve nos encher de alegria e esperança, especialmente em tempos de dificuldades e incertezas. Saber que temos um lugar seguro com Ele é um consolo profundo. Além disso, essa promessa nos lembra da importância da vigilância e da preparação. Se sabemos que Ele voltará, devemos viver de maneira que reflita nossa expectativa. Isso implica um compromisso em crescer espiritualmente, em ser luz em meio à escuridão e em compartilhar a esperança do Evangelho com aqueles ao nosso redor. A promessa do retorno de Cristo não é apenas um evento futuro,
mas uma motivação para a vida cristã no presente. A afirmação de que onde ele estiver, nós estaremos também, nos dá uma perspectiva de eternidade. A vida cristã não é apenas sobre experiências temporais, mas sobre um destino eterno. Quando pensamos no retorno de Cristo, somos lembrados de que a nossa verdadeira cidadania está no céu. Isso deve moldar nossas prioridades e desejos, pois estamos aguardando a plenitude da presença de Deus, onde não haverá mais separação. Por fim, a promessa do retorno de Cristo nos conecta à esperança coletiva da Igreja. Não estamos sozinhos nessa expectativa. Somos parte de algo maior. A união dos crentes, esperando juntos pelo retorno do Senhor, é uma fonte de encorajamento e força. Juntos, podemos viver em função dessa esperança, buscando a santidade e a comunhão, enquanto aguardamos o glorioso dia em que estaremos para sempre com o nosso Senhor. A Grande Tribulação. Após o arrebatamento da Igreja, inicia-se um período conhecido como a Grande Tribulação. Este será um tempo de intenso sofrimento e provação para aqueles que ficaram. Em Mateus, capítulo 24, versículo 21, Jesus descreve este período. Porque haverá então grande aflição, como desde o princípio do mundo, até agora não tem havido, nem tampouco haverá. A Grande Tribulação será um período sem precedentes de sofrimento e angústia, causado por desastres naturais, guerras e a perseguição de cristãos e fiéis. O livro de Apocalipse, capítulo 6, versículos 1 a 8, descreve os 4 cavaleiros do Apocalipse que simbolizam os eventos que marcarão o início desta tribulação. O primeiro cavaleiro, montado em um cavalo branco, representa a conquista e o engano. O segundo, em um cavalo vermelho, simboliza a guerra e a violência. O terceiro cavaleiro, em um cavalo preto, representa a fome e a escassez. O quarto cavaleiro, em um cavalo pálido, simboliza a morte e a destruição. Esses eventos não são apenas catástrofes físicas, mas também refletem um tempo de espiritualidade distorcida e moralidade decaída. Em Apocalipse capítulo 13, versículos 1 a 10, lemos sobre a besta que emerge do mar e exerce autoridade sobre a terra, impondo adoração e perseguição aos que não a adoram. Este será um período em que a adoração a Deus será severamente atacada e a fé será testada como nunca antes. Durante a Grande Tribulação, muitos serão enganados pelo anticristo e pelo falso profeta. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 a 4, Paulo adverte sobre o homem da iniquidade que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. A Grande Tribulação será um período de purificação e preparação para a segunda vinda de Cristo. Em Mateus capítulo 24, versículo 22, Jesus declara: E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. A promessa de que Deus abreviará os dias da tribulação é um consolo para aqueles que sofrerão durante esse período, indicando que a aflição não será eterna. O apóstolo João, em Apocalipse, capítulo 7, versículo 14, descreve uma grande multidão que sai da grande tribulação. Eu lhe disse: Senhor, tu o sabes. E ele me disse: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro.
Mesmo em meio ao sofrimento, haverá uma grande colheita de almas que se converterão a Cristo e serão salvas. A grande tribulação é um período de advertência e preparação para o retorno de Cristo. Para os cristãos, é um tempo de reflexão, oração e preparação espiritual. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, Jesus promete aos fiéis: "Pois guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para experimentar os que habitam sobre a terra." Este versículo é uma garantia de que aqueles que permanecem fiéis serão protegidos durante o período de tribulação. A compreensão e o preparo para a grande tribulação são vitais para a nossa fé. Devemos estar conscientes dos sinais e das promessas de Deus, confiantes de que Ele está no controle de todos os eventos e que a nossa salvação é garantida para aqueles que permanecem firmes na fé. A segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é um dos eventos mais esperados e prometidos na escatologia cristã. Este é o momento em que Jesus retorna para cumprir as promessas feitas à sua igreja e estabelecer seu reino. A Bíblia descreve a segunda vinda de Cristo com grande detalhe e importância, e ela marca o fim da grande tribulação e o início de um novo capítulo na história da humanidade. Em Mateus capítulo 24, versículo 30, Jesus fala sobre sua volta. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Este versículo nos mostra que a segunda vinda será um evento visível e majestoso, com a presença de Cristo trazendo uma transformação profunda para o mundo. A segunda vinda também é descrita em Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 a 16, onde João vê uma visão de Cristo montado em um cavalo branco, vindo para julgar e guerrear. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Este texto revela a autoridade e a justiça de Cristo como Rei e Juiz, que vem para restaurar a ordem e estabelecer a justiça. Durante a segunda vinda, Cristo irá derrotar as forças do mal e julgar os vivos e os mortos. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, João descreve o grande trono branco e o julgamento final. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se encontrou lugar para eles. Este julgamento será o momento em que todos serão confrontados com suas ações e terão sua eternidade decidida. O retorno de Cristo também é um momento de grande alegria para os fiéis. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 a 17, Paulo nos dá uma visão consoladora. Porquanto o Senhor mesmo descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta passagem assegura que os cristãos serão reunidos com Cristo e estarão com Ele para sempre. A segunda vinda de Cristo será também um tempo de restauração para a terra. Em Atos capítulo 3, versículo 21, Pedro fala sobre a restauração de todas as coisas, a qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Cristo restaurará a ordem e a paz à criação, trazendo uma nova era de justiça e prosperidade. A preparação para a segunda vinda envolve vigilância, fé e ação. Em Lucas, capítulo 21, versículo 36,
Jesus nos adverte a estar vigilantes. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé diante do Filho do Homem. A vigilância espiritual e a oração são essenciais para estar preparados para este grande evento. Com a expectativa da segunda vinda de Cristo, devemos viver de acordo com a sua vontade, manter nossa fé firme e nos preparar para a sua chegada. Este evento é a culminação das promessas de Deus e o início de um novo tempo para todos aqueles que creem. Cidadania celestial. A cidadania celestial é um conceito profundo e transformador para os cristãos. Quando o apóstolo Paulo menciona que a nossa cidadania está nos céus, ele está nos lembrando de que, embora vivamos neste mundo, nossa verdadeira identidade e nosso lar estão em um lugar muito além das limitações terrenas. Essa ideia nos convida a refletir sobre a natureza temporária da vida aqui na Terra e a importância de manter nossos olhos voltados para o que realmente importa. É um chamado para que não nos apeguemos excessivamente às coisas materiais, pois elas são passageiras. Além disso, a expectativa do retorno do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, é uma fonte de esperança. Paulo afirma que ele transformará o nosso corpo de humilhação. Essa transformação é uma promessa maravilhosa que nos dá ânimo, pois indica que a dor, o sofrimento e as limitações físicas que enfrentamos não são permanentes. A glória que nos aguarda é incomparável e nos motiva a viver de forma digna dessa cidadania celestial, buscando refletir os valores do reino de Deus em nossas ações diárias. A consciência de que somos cidadãos do céu também nos leva a viver com propósito e responsabilidade. Como representantes desse reino, somos chamados a ser luz em meio à escuridão e a compartilhar o amor e a graça de Deus com aqueles que nos cercam. Isso significa que nossas interações, decisões e até mesmo nossas ambições devem ser moldadas pelos princípios divinos, em vez de se basearem apenas nas expectativas sociais ou materiais. A cidadania celestial, portanto, não é apenas um conceito teológico, mas uma realidade que deve impactar profundamente a maneira como vivemos. A identificação como cidadãos do céu nos encoraja a perseverar em tempos difíceis, pois sabemos que não estamos sozinhos e que há uma esperança eterna que nos aguarda. Essa esperança é um antídoto poderoso contra desânimo e desespero, mostrando-nos que, mesmo em meio a tribulações, estamos a caminho de algo muito maior. Por fim, viver com a perspectiva da cidadania celestial nos convida a ser agentes de mudança no mundo. À medida que aguardamos o retorno de Cristo, somos desafiados a agir como embaixadores do reino, promovendo valores de amor, justiça e compaixão. Assim, nossa vida se torna um testemunho vivo do que significa esperar pela plenitude do reino de Deus, refletindo a beleza da cidadania celestial em cada ato de bondade e serviço. O novo céu e a nova terra. O conceito de um novo céu e uma nova terra é uma das promessas mais inspiradoras da Bíblia, oferecendo uma visão de esperança e renovação para o futuro. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, lemos: Vi novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Este versículo nos apresenta a transformação total do universo que ocorrerá após o julgamento final e a segunda vinda de Cristo. O novo céu e a nova terra representam a restauração e a perfeição do mundo criado por Deus. Em Isaías, capítulo 65, versículo 17, Deus faz uma promessa semelhante. Porque eis que crio novos céus e nova terra, e das coisas passadas não haverá memória, nem mais
se lembrarão. A ideia é que o antigo será completamente transformado, trazendo um estado de paz e harmonia que não conhecíamos anteriormente. Este novo estado de existência será marcado pela ausência de dor, sofrimento e pecado. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, é dito: "E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas." Essa promessa é um consolo profundo para os cristãos, garantindo que as dificuldades e tristezas da vida atual serão substituídas por um estado de felicidade eterna. A nova Jerusalém, que descerá do céu, será o centro desta nova criação. Em Apocalipse, capítulo 21, versículos 2 e 10, João descreve a cidade santa. "E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Esta cidade será a morada eterna dos justos, um lugar de beleza e pureza incomparáveis, onde Deus habitará com seu povo." Este novo começo também é um tempo de comunhão direta com Deus. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, lemos: "E eis que a habitação de Deus está com os homens, e Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles." A presença de Deus será uma realidade constante, e a comunhão com Ele será completa e plena. Para nós, como cristãos, a promessa de um novo céu e uma nova terra deve servir como uma poderosa motivação para viver de acordo com os princípios de Deus. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, Pedro nos lembra: "Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça." Nossa esperança na futura renovação nos chama a viver de maneira justa e piedosa, esperando ansiosamente pela realização das promessas de Deus. Este novo céu e nova terra representarão a culminação da redenção e a realização das promessas de Deus para a humanidade. Será um tempo de perfeição e alegria, onde todas as coisas serão restauradas e todas as feridas curadas. À medida que aguardamos este grande evento, que possamos viver com a expectativa e a fé de que Deus cumprirá todas as suas promessas e nos concederá um futuro glorioso e eterno. A vigilância e preparação. A vigilância e a preparação são essenciais para aqueles que aguardam o retorno do Senhor. A passagem de Lucas 17, onde Jesus fala sobre pessoas em situações cotidianas sendo tomadas ou deixadas, destaca a importância de estarmos alertas. Essa metáfora nos ensina que, em meio às nossas rotinas, é fácil nos distrairmos e perdermos de vista a urgência da nossa fé. Portanto, a vigilância espiritual se torna um exercício diário, onde precisamos constantemente avaliar nossas prioridades e nosso relacionamento com Deus. Estar vigilante significa também desenvolver uma consciência espiritual mais aguçada. Isso envolve orar, estudar as Escrituras e buscar a orientação do Espírito Santo. Quando nos dedicamos a essas práticas, estamos melhor preparados para reconhecer os sinais dos tempos e a direção que Deus está nos dando. Assim, a vigilância não é apenas uma espera passiva, mas um engajamento ativo em nossa vida espiritual, onde buscamos crescer e nos aprimorar continuamente. Além disso, a preparação não diz respeito apenas à nossa própria vida, mas também envolve o amor ao próximo. Aqueles que estão vigilantes devem também estar atentos às necessidades dos outros, ajudando a preparar a comunidade de fé e a compartilhar a mensagem do Evangelho. Essa responsabilidade coletiva é uma parte vital da vigilância,
pois somos chamados a encorajar uns aos outros na caminhada cristã, especialmente em tempos difíceis. A vigilância e a preparação também nos ajudam a cultivar um espírito de esperança e expectativa. Quando estamos atentos aos ensinamentos de Jesus e prontos para a sua volta, experimentamos uma paz que transcende as circunstâncias. Essa paz nos capacita a enfrentar os desafios da vida com confiança, sabendo que estamos vivendo em conformidade com a vontade de Deus e aguardando a realização de suas promessas. Por fim, compreender a vigilância e a preparação como parte integrante da vida cristã nos encoraja a viver com intencionalidade. Cada dia se torna uma oportunidade de refletir a luz de Cristo, de ser um testemunho vivo e de se preparar para o dia em que estaremos diante dele. Assim, a vigilância não é apenas um ato de espera, mas uma forma de vida que nos transforma e nos aproxima ainda mais do Senhor. Sinais dos tempos. Os sinais dos tempos são uma parte crucial do entendimento cristão sobre a segunda vinda de Cristo. Jesus, em seus ensinamentos, enfatizou a necessidade de estarmos atentos aos sinais que precedem a sua volta. Para uma abordagem mais profunda sobre os sinais dos tempos, vou deixar na descrição o vídeo Sinais da Volta de Cristo. A necessidade da santidade. A santidade é um tema central na vida cristã e, especialmente, na preparação para o retorno de Cristo. Essa necessidade não se limita a um aspecto moral ou ético, mas abrange uma transformação interna que reflete a natureza de Deus. Ser chamado à santidade é um convite a viver em conformidade com os princípios divinos, abandonando práticas que nos afastam da luz e da verdade. Através das Escrituras, somos continuamente lembrados de que Deus é santo e nos chama a ser santos também, como está escrito em 1 Pedro 1, versos 15 a 16. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Viver em santidade significa cultivar um relacionamento íntimo com Deus, buscando conhecê-lo mais profundamente a cada dia. Isso implica em uma vida de oração, estudo da palavra e comunhão com outros crentes. À medida que nos dedicamos a essas práticas, somos moldados por sua presença e transformados à imagem de Cristo. Essa transformação é vital, pois nos prepara para o dia do arrebatamento. Ao nos tornarmos mais semelhantes a Cristo, nos tornamos mais aptos a reconhecer sua voz e a nos alegrar em sua vinda. Além disso, a santidade se manifesta em nossas ações e atitudes em relação ao próximo. O amor ao próximo é um reflexo da nossa relação com Deus. Quando buscamos viver de maneira santa, aprendemos a perdoar, a servir e a amar de forma incondicional. Isso não apenas edifica nossa fé, mas também serve como testemunho para aqueles que nos cercam. Assim, somos chamados a ser luz em meio às trevas, apontando para a esperança que temos em Cristo e motivando outros a buscar essa mesma santidade. É importante lembrar que a santidade não é um esforço puramente humano, mas uma ação do Espírito Santo em nossas vidas. Ele nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus e a resistir às tentações. Portanto, a dependência do Espírito é crucial nessa jornada de santidade. Ao reconhecermos nossas fraquezas e buscarmos sua ajuda, encontramos força para superar desafios e permanecer firmes na fé, preparando-nos para o retorno do Senhor. Por fim, a necessidade da santidade nos leva a uma reflexão constante sobre nossos atos e pensamentos. Cada decisão que tomamos deve ser filtrada pela pergunta: isso glorifica a Deus? Esse exercício não apenas nos aproxima de uma vida santa, mas também nos prepara para o arrebatamento, garantindo que estejamos prontos para encontrar o Senhor nas nuvens. A santidade, portanto, é uma preparação contínua e uma resposta ao amor que recebemos de Deus. A esperança do arrebatamento.
A esperança do arrebatamento é uma âncora para a alma dos fiéis. Em tempos de tribulação e incerteza, essa promessa divina traz conforto e encorajamento. A expectativa de um encontro com Cristo nos céus nos motiva a perseverar na fé e a manter nossos corações voltados para as coisas eternas. Quando olhamos para as dificuldades da vida, a certeza de que um dia estaremos com o Senhor nos fortalece e nos dá a coragem necessária para enfrentar os desafios diários. Esse arrebatamento não é apenas um evento futuro. Ele é uma promessa que permeia a vida cristã e nos convida a viver com propósito. Ao saber que em breve estaremos na presença de Deus, somos inspirados a viver de maneira digna do chamado que recebemos. Isso nos leva a buscar a santidade e a nos afastar do que nos separa de Deus. A esperança do arrebatamento nos encoraja a viver com um senso de urgência, compartilhando as boas novas do Evangelho e vivendo como verdadeiros embaixadores de Cristo neste mundo. Além disso, a esperança do arrebatamento nos proporciona uma perspectiva diferente sobre a morte e o sofrimento. Para o cristão, a morte não é o fim, mas uma transição para a vida eterna com Deus. Essa visão transforma nossa maneira de lidar com a perda e a dor, proporcionando um consolo que vai além da compreensão humana. Sabemos que aqueles que partiram em Cristo ressuscitarão, e isso nos dá uma alegria indescritível, mesmo em meio à tristeza. Em momentos de desânimo, a promessa do arrebatamento nos lembra de que não estamos sozinhos. Deus prometeu estar conosco até o fim dos tempos, e quando Ele voltar, nos levará para si mesmo. Essa certeza nos une como corpo de Cristo, nos encorajando a apoiar uns aos outros em nossa caminhada de fé. A esperança do arrebatamento nos incentiva a viver em comunhão, edificando-nos mutuamente e mantendo os olhos fixos nas coisas do alto. Por fim, a esperança do arrebatamento é um convite à celebração. É uma antecipação da alegria que nos espera na presença de Deus. Imagine o momento em que seremos arrebatados, reunidos com os santos e, finalmente, diante do nosso Salvador. Esse é o nosso destino final, e é uma esperança que deve preencher nossos corações com alegria, gratidão e louvor. Viver com essa expectativa transforma a maneira como encaramos cada dia, sabendo que a nossa verdadeira casa está nos céus e que, em breve, estaremos com o Senhor para sempre. E assim, amigos, chegamos a um ponto crucial. O arrebatamento é uma promessa divina que pode acontecer a qualquer momento. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, lemos que o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. É um momento de transformação, onde os vivos serão arrebatados para se encontrar com o Senhor. Imaginou isso? Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, somos lembrados de que, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao toque da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A expectativa é palpável. Você está se preparando para esse dia? Em João, capítulo 14, versículos 2 e 3, encontramos a promessa de que Jesus vai preparar um lugar para nós. E Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21, nos diz que a nossa cidadania, porém, está nos céus. Como você tem vivido essa expectativa? Em Lucas, capítulo 17, versículos 34 a 36, vemos que, naquela noite, haverá 2 em uma cama. Um será tomado e o outro será deixado. Isso nos faz refletir. Você está pronto para esse encontro glorioso? Compartilhe suas reflexões e não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos sobre a Palavra de Deus. O arrebatamento é um dos temas mais discutidos e fascinantes entre os cristãos. Mas você sabia que existem diferentes interpretações
sobre quando e como ele acontecerá? Neste vídeo, vamos explorar essas diferentes visões, entendendo seus fundamentos bíblicos e o que elas significam para nossa fé e esperança no retorno de Cristo. O pré-tribulacionismo. Comecemos pela interpretação mais comum: o pré-tribulacionismo. Essa visão acredita que o arrebatamento acontecerá antes do período de tribulação, uma época de grande sofrimento que antecede a segunda vinda de Cristo. Os que defendem essa interpretação se baseiam principalmente em passagens como 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Os defensores dessa linha de pensamento acreditam que Deus não permitirá que sua igreja passe pela tribulação, sendo essa a razão para o arrebatamento ocorrer antes desse período. Entre os principais teólogos que defendem essa visão, encontramos John Nelson Darby, um dos primeiros a popularizar essa interpretação no século XIX. O mesotribulacionismo. Por outro lado, temos o mesotribulacionismo. Segundo essa visão, o arrebatamento acontecerá no meio da tribulação. Aqueles que seguem essa interpretação acreditam que a igreja passará pela primeira metade desse período, mas será arrebatada antes do pior. A base bíblica para essa interpretação está em Daniel capítulo 9, versículo 27, que fala sobre a aliança que será firmada por uma semana, 7 anos, e a ruptura dessa aliança na metade desse período. O mesotribulacionismo oferece uma perspectiva de que os cristãos experimentarão uma parte do sofrimento, mas serão poupados do julgamento final. Essa visão é menos comum, mas ainda assim tem seus defensores, que acreditam que esse é um equilíbrio entre a justiça divina e a misericórdia de Deus. O pós-tribulacionismo. Avançando, encontramos o pós-tribulacionismo. Essa interpretação sugere que o arrebatamento ocorrerá após a tribulação, pouco antes do retorno de Cristo. Aqueles que acreditam nessa visão citam Mateus capítulo 24, versículo 29 a 31, onde Jesus diz: "E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma à outra extremidade dos céus." Os defensores do pós-tribulacionismo acreditam que a igreja deve se preparar para suportar a tribulação, como uma prova de fé e perseverança. Essa visão é frequentemente associada à tradição reformada, sendo defendida por teólogos como George Eldon Ladd. O amilenismo. Por fim, temos o amilenismo, uma visão distinta das anteriores. Ao contrário das outras interpretações que veem o arrebatamento como um evento futuro literal, o amilenismo entende o reinado de Cristo como algo simbólico e presente. Para os amilenistas, passagens como Apocalipse capítulo 20, versículo 6, que fala sobre o milênio, são vistas como representativas da era atual em que Cristo reina espiritualmente na igreja.
Os amilenistas acreditam que a tribulação e o arrebatamento são simbólicos da luta contínua entre o bem e o mal, até que Cristo retorne para julgar os vivos e os mortos. Essa visão é amplamente defendida dentro da tradição católica e em alguns círculos protestantes, com teólogos como Agostinho de Hipona sendo um de seus principais proponentes. Como você pode ver, o arrebatamento é um tema com diversas interpretações, cada uma com seus fundamentos bíblicos e teológicos. Seja qual for a sua visão, o mais importante é estarmos preparados e vivermos com a esperança do retorno de Cristo, confiando na promessa de que Ele voltará para buscar o seu povo. Não se esqueça de deixar seu comentário abaixo, compartilhando sua opinião sobre essas diferentes interpretações. E se você ainda não é inscrito no canal Reflexões Bíblicas, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode transformar sua fé. Os sinais da volta de Cristo. O que está acontecendo agora, a história reveladora do inferno na Bíblia.